Olá, vamos falar sobre o porquê do Setembro Amarelo, o porquê que é tão importante a gente ultrapassar a barreira do tabu sobre as questões de morte e suicídio. Você sabia que o suicídio ainda é muito real e presente no mundo todo? Eu gostaria de trazer alguns dados epidemiológicos para embasar essa minha fala. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. Por isso que a tentativa de suicídio ela é um fator de risco principal. Você sabia que as mulheres são as que mais tentam suicídio e por uso de medicação? O suicídio é a segunda causa principal de morte entre a faixa etária mais produtiva, de 15 a 29 anos. E algo para a gente pensar, o que seria produtivo também, né? 70% dos suicídios no mundo ocorreram em países de baixa e de média renda. E a ingestão de pesticida, enforcamento e arma de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial. Isso são dados da Pan-Americana de Saúde. Você percebe que em 2021 sempre será necessário a gente falar sobre essa temática? E algo para que a gente possa ampliar nossa reflexão. Por que as pessoas se matam, né? Por que diante de situações tão semelhantes, alguns sujeitos se precipitam, né, num ato suicida e outras não? E por que para alguns a morte se apresenta como a única saída? É importantíssimo a gente trazer a reflexão a essas questões. Eu não vou dar respostas prontas para que a gente esgote aí o julgamento. Suicídio é porque não tem Deus na vida, porque não tem Deus no coração. Gente, não é sobre Deus, não é a questão de ter ou não fé. Cada pessoa vai sentir o sofrimento de um modo muito subjetivo. Então, para mim, o sofrimento ele vai ser experimentado de uma certa maneira. E para você vai ser experimentado de outra. Então, eu jamais posso me colocar numa posição de julgar aquela pessoa que encontrou na morte a única saída. A gente precisa entender, né, que muitas coisas podem ser risco para o suicídio. Viver já é um risco para o suicídio, porque convenhamos, né? Viver é muito difícil. E quando esse viver está atravessado por questões de doenças mentais, uso de álcool e outras drogas, crise financeiras, términos de relacionamento, desastres, pandemias, violências, né? A questão dos refugiados, dos imigrantes, dos indígenas, da população LGBT que sofre tanta homofobia, discriminação e preconceito, né? Pessoas privadas de liberdade, né? Tentativas de suicídio anteriores, a melancolia, que é a depressão. Olha quanta coisa pode ser risco, né, para pensar, né, como a morte ser a única solução. E vamos pensar, né, quem nunca pensou negativamente em relação à sua vida? Então, é importante a gente, né, tirar um pouco desse preconceito. A gente precisa falar, porque falar é a melhor prevenção. E para finalizar, eu gostaria de trazer o que a psicanálise entende sobre essa questão do suicídio. Eu acho que é importante, né? Eu, como psicanalista, trazer um pouco desse entendimento. E para a psicanálise, né, o ato suicida é visto em parte como um evento onde a pulsão de vida, existindo uma luta constante entre a vida e a morte, onde a última acaba prevalecendo. A pulsão é um conceito fundamental na teoria psicanalítica, porque ela trata da sua relação com o desejo, né? E se sabe que no humano, muitas vezes a gente tem essa pulsão de vida, que é estar no prazer o tempo todo, mas nessa pulsão de morte, nessa questão destrutiva.
né? E Freud, em 1920, ele coloca que é necessário que exista um equilíbrio entre as duas pulsões, onde a pulsão de morte permaneceria atrelada ao serviço da vida, atuando um movimento paralelo, né? Então, algo para a gente pensar, né? Freud já lá desde 1920 já trazia à tona essas questões tão áridas, que é a questão da morte, né? Às vezes a gente, enquanto ser humano, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa temática. A gente inconsciente tem um desejo de ser aí imortal, né? E algo para pensar, né? Às vezes a arte que a gente produz é nessa tentativa de deixar algo imortalizado. Mas é importante a gente pensar o suicídio como um problema grave de saúde pública. Um suicídio afeta 6 pessoas no mínimo, né? Então, esse fenômeno precisa ser falado, divulgado, ele vai perpassar faixa etária, sexo, orientação sexual, raça, né? E é importante a gente sim trazer luz e debate a esse fenômeno. Vale a pena viver, sempre vale a pena, mas a gente precisa sempre estar compreendendo esse modo de viver. A gente precisa estar se relacionando com os outros, né, sendo acolhido. E para finalizar, como que eu vou buscar ajuda? Eu não tenho condições de pagar uma terapia, uma análise pessoal. Você pode ser, aqui no Brasil, acolhido. Primeiramente, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Você pode buscar uma rede de apoio na unidade básica de saúde. Lá você vai ser avaliado para ver se você precisa de atendimento nos CAPs ou na própria unidade de saúde com um psicólogo na rede. Também existe as ONGs, as organizações não governamentais, que atendem pessoas, né, fazem uma escuta psicológica. O CVV de extrema relevância a nível nacional, o atendimento gratuito pelo telefone em 24 horas desse atendimento. Você não está sozinho, você tem uma rede de apoio, por isso é tão importante a gente 24 horas desse atendimento. Você não está sozinho, você tem uma rede de apoio, por isso é tão importante a gente frisar que há sim alguém que possa te acolher, certo? Era isso então que eu queria trazer para eu não me estender muito e pensar. Aí no seu município, na sua comunidade, na sua família, na sua rede de relacionamento, você percebe alguém que sempre está trazendo aquele discurso com um pensamento negativo em relação à vida? Acolha, ouça. Você pode ser uma peça fundamental para acolher o sofrimento dessa pessoa e entender se essa pessoa já está num pensamento, já tem planos, já sabe o meio de executar ali a sua vida, ela precisa de ajuda imediata. Era isso então que eu queria compartilhar com você e viva a vida, mesmo que seja difícil viver. Um abraço e até!